Número legal, presente o Ministério Público, declaro aberta a sessão, discussão à ata. Aprovado. Extra pauta. Não tenho, presidente. Vamos ao primeiro, aberta a sessão da terceira cível. Sim. Número 1 da pauta. Apelação Albino Dias da Silva. É segunda direito público, meu Deus do céu. João Wallace da Silva e Eurimar Nóbrega Leite, advogado, doutor Edgar Carvalho Salles Neto, apelados Dima Saque e Oswaldo dos Santos, advogado, doutor Sandro Silva e Souza e outro. O Ministério Público não demonstrou interesse. É de sua relatoria, né? Sim. Visa o presente recurso à reforma da sentença proferida numa ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelos apelados contra os horas apelantes, que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados na inicial para deferir o pleito de indenização por dano material em razão da destinação diversa dos recursos auferidos com a venda da máquina Maromba, marca Bonfante 20, agregado 18, da mesma marca, e, em consequência, condenou os apelantes de forma solidária a pagamento de R$ 235 mil, referente a 50% do preço do bem novo acrescido de juros e correção, além de condenados ao pagamento de custos processuais e honorários, de sucumbência, arbitrado 10% do valor, julgando improcedente o pleito reconvencional. Contra razões apresentadas, distribuída ao desembargador Jorge, foi redistribuída essa relatoria em razão de prevenção. E o Ministério Público não demonstrou interesse ao relatório. O julgamento já foi anulado em razão de ter havido manifestação através de embargos de declaração ou anulação por falta de transferência para a sessão presencial. É o relatório. Com a palavra, doutor. Edgar Carvalho Salles Neto, OAB 5336, Maranhão. Peço a palavra, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Cleones Cunha, excelentíssimo senhor presidente Sebastião Bonfim, desembargador Sebastião Bonfim, excelentíssimo senhor desembargador Jamil Gedeon, excelentíssimo senhor procurador de justiça, servidores, advogados, demais presentes que nos acompanham na rede mundial de computadores. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que condenou os recorrentes a indenizarem uma maromba e um agregado ambos da marca Bonfante, conforme destacado pelo eminente relator em seu relatório. O patrimônio, essa máquina, essa maromba e o agregado, ambos são patrimônios pertencentes à empresa Cerâmica Romana Limitada, da qual são sócios, continuam sendo sócios, os recorrentes, meus clientes, e os recorridos, autores da ação. A discussão judicial iniciou-se com uma ação cautelar preparatória visando retirar meus clientes da administração da Cerâmica Romana, cujas cotas sociais foram prometidas à venda pelos recorridos aos horas recorrentes, que pagaram o equivalente, os recorrentes, meus clientes, pagaram o equivalente a 10% do valor total dessas cotas.
portanto, continuam sócios. Embora o patrimônio seja da empresa, os sócios Dimas Sacco e Oswaldo dos Santos demandaram, em nome próprio, a indenização daquele patrimônio que, como eu já destaquei, pertence à empresa Cerâmica Romana. Portanto, a ilegitimidade está configurada e a violação, e dessa forma, violado o artigo 6º do CPC de 73, vigente à época do ajuizamento da ação, e que tem um correspondente no atual Código de Processo Civil, que é o artigo 18. E, não obstante tal fato, a magistrada Acó condenou os recorrentes a pagarem essa maromba e o agregado Bonfante, que são maquinários destinados à produção de tijolos. Portanto, esse patrimônio não pertencia aos recorridos e que, por essa razão, também não tinham legitimidade ativa para demandar nessa ação. Quais são as provas que temos nos autos? O termo de aditivo de contrato de ID 21510986, que constam nas páginas 48 e repetido nas páginas 226, bem como o termo de audiência de instrução e julgamento no ID de mesmo número, nas páginas 38 e 39. Nesse termo de audiência, um dos recorridos, o senhor Dimas Sacco, eu vou destacar um pequeno trecho do depoimento do recorrido Dimas Sacco. Abro aspas. Que, após assumirem a administração da empresa, os requerentes não indenizaram os requeridos pelos R$100 mil pagos como entrada, porque a empresa foi deixada em estado precário, inclusive porque do patrimônio retirado, uma maromba 20 e um agregado 18, que foram objeto de compra de venda pelos requeridos, pelos registros contábeis da empresa, não foi possível identificar o destino do produto da venda dos equipamentos referidos. É disso, desembargador Cleones, que a pessoa jurídica, desembargador Bonfim e desembargador Jamil, que a pessoa jurídica tem personalidade jurídica, patrimônios próprios que não se confundem com a personalidade jurídica dos sócios. Nesse sentido, peço vênia aos eminentes julgadores para transcrever um pequeno trecho do recurso de apelação 289, dígito 23, 2014.8.10.0022, da relatoria do eminente desembargador Raimundo Moraes Bogeia, da 5ª Câmara Cível, publicado no DJE do dia 31/3/2023. Abro aspas. Apelação, processo cível, contrato de prestação de serviço e legitimidade passiva do sócio, pedido de pagamento de saldo residual, origem do débito não demonstrada, improcedência do pedido, dano moral, ausência de comprovação, sentença mantida. 1. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a dos seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio próprio. Esse entendimento foi seguido em uma série de outros julgados, a exemplo nas demais câmaras aqui dessa egrégia corte. E eu nem vou fazer menção a elas. De outro modo, vou fazer menção, vou fazer uma pequena leitura
termo aditivo de contrato, que ele tem a seguinte redação: em cumprimento ao estabelecido na cláusula 7ª, com relação ao interesse em dispor de qualquer item que constitua patrimônio, parte do patrimônio da empresa, fica avançado pelo presente termo quanto segue: o conjunto composto pela maromba MVB 20 Bonfante e agregado 18 Bonfante deverá ser substituído por uma maromba marca V10 modelo 067, uma vez que constitui interesse da parte compradora a concretização de tal substituição, fica a critério da mesma quanto às providências cabíveis, bem como os ônus decorrentes da substituição. Aqui se refere a foi um contrato de promessa, foi um contrato aditivo ao contrato de promessa de compra e venda das cotas sociais prometidas à venda pelos credores, pelos recorridos e vendidas aos recorrentes. Então, excelências, firme em tais fundamentos é que, respeitosamente, os recorrentes requerem a reforma da sentença e a inversão dos ônus sucumbenciais com a atualização do valor da causa, os juros moratórios e etc. Esse é o nosso pedido. Agradeço a atenção. Os advogados da parte recorrida estão presentes? Doutor Procurador, foi demonstrado que não tinha interesse, continua, né, doutor? Bom dia, presidente Cleões, desembargador Jamil Gedeon, demais pessoas que estão na tela, mas eu não estou conseguindo identificar. O Ministério Público, já, como Vossa Excelência mencionou no relatório, já tinha demonstrado não interesse, então eu ratifico integralmente o parecer do doutor Antônio Oliveira Bentes. Obrigado. A ilegitimidade passiva dos apelados não está presente no presente caso, por supostamente vindicado direito pertencente a terceiros, que seria a pessoa jurídica Cerâmica Romana Limitada. No caso dos autos, a demanda foi ajuizada sob a alegação de inadimplência dos réus apelantes quanto às obrigações assumidas em dezembro de 2001 no instrumento particular de compra e venda de cotas da empresa Cerâmica Romana Limitada, através da qual compraram os autores apelados a cotas da referida empresa no valor de R$ 1 milhão a serem pagos de formas parceladas, sendo que, em virtude da falta de pagamento das parcelas acordadas e da dilapidação do patrimônio que lhe for entregue por meio de venda de máquinas e motores mencionados na exordial e das infrutíferas tentativas de solucionar a questão de modo amigável, foram os recorridos obrigados a recorrer à via judicial. Assim, não tenho dúvida que os autores são partes legítimas para figurar no polo ativo da ação indenizatória, pois o que se discute aqui é a inadimplência dos réus apelantes para com os autores apelados, no tocante às obrigações assumidas no negócio havido entre eles, pessoas físicas, através do instrumento particular de compra e venda de cota da empresa Cerâmica Romana. Nada tendo a ver com a pessoa jurídica, que, por óbvio, não se confunde com as pessoas, com a pessoa dos sócios. Daí porque não estou acolhendo a preliminar de ilegitimidade de causa. Desembargador Gedeon. Só a preliminar, desembargador. Seu microfone está desligado. Desembargador Joaquim Bonfim. Em relação a essa preliminar de ilegitimidade, realmente não tem razão. O contrato foi firmado com os representantes legais da empresa. Então, acompanhe Vossa Excelência. Desembargador Bonfim. Senhor presidente, eles fizeram efetualmente o pagamento de 10% só. Ficaram devendo 90%. Então, eu estou acompanhando Vossa Excelência.
O ônus, antes dos elementos probatórios constantes dos autos, não resta a menor dúvida de que os autores apelados se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos ao seu direito. E, nesse ponto, também deixou claro o juiz, no decreto sentencial apelado, cuja fundamentação adágio como parte integrante dessa fundamentação desse voto, ele diz, em relação aos réus, não há como prosperar a tese de que o inadimplemento das obrigações consubstanciadas no pagamento das parcelas deu-se em razão da existência de débitos contraídos na gestão dos autores, pois tinham ciência dos débitos, inclusive por constar no contrato, e também deveriam ter se acautelado, exigindo certidão negativa de débitos da referida empresa junto aos órgãos da administração pública. Conforme documento, a venda da máquina maromba, marca Bofante 20 e agregado 18 da mesma marca, foi realizado mediante anuência expressa dos autores, através do termo aditivo de contrato de compra e venda de cotas. Porém, verifica-se que não houve a substituição do bem por aquele indicado no mencionado aditivo. Se não, vejamos o que disse o réu João Alice da Silva, em seu depoimento tomado na audiência de instrução, realizada em 22 de novembro de 2004. Aspas, que a maromba 20 com agregado 18 e motor foi vendida pelo preço de 90 mil, cuja quantia se destinou a investimento em forno e secador. E continuo transcrevendo boa parte da sentença, que é o fundamento, e já é de conhecimento dos senhores, inclusive do julgamento feito Na sessão virtual. na sessão virtual. Portanto, partindo dessas premissas, tenho por insubsistente e descabida as alegações meritórias dos apelantes, seja no sentido de que as cobranças efetuadas pelos autores apelados seriam destituídas de fundamento por resultados de atos de gestão lícitos e amparados pelo ordenamento jurídico pátrio, seja sob o argumento de que o magistrado não teria considerado o fato de que cabia aos autores recorrido o acompanhamento patrimonial da empresa, pelo que não merece guarida ao pleito de reforma também nesses pontos. Por isso, senhores, eu estou mantendo o voto, apesar da sustentação oral do doutor Edgar, o voto dado na sessão virtual, negando provimento ao apelo e mantendo incólume o decreto sentencial. É meu voto. Desembargador Jamil Gedeon. Eu acompanho Vossa Excelência, já havia votado na sessão virtual, recebi do doutor Edgar, examinei seus memoriais, e verifiquei que houve realmente um termo aditivo, onde a parte que ele representa se comprometeu a utilizar o dinheiro da venda dos equipamentos em outros insumos, e eu não vi a comprovação disso nos autos. Então, novamente, já acompanhei uma vez e novamente acompanho Vossa Excelência. Desembargador Joaquim. Também não Bonfim. acompanhando. A unanimidade negado provimento do apelo nos termos do voto do relator. Bom dia, doutor. Vamos ao segundo e último da pauta da terceira Câmara Civil, agravo de instrumento, agravante Erlânio Furtado Luna Xavier, advogado doutor Luiz Eduardo Franco Boeres, agravada Dúnia Cristiane Castor da Siqueira Freire, advogada doutora Maria de Fátima Gonzalez Leite. Ficou adiada a pedido de vista do desembargador Jamil Gedeon, após sustentação oral em favor das partes e o voto do desembargador relator, negando provimento ao agravo e acompanhado pelo desembargador Lorival, que adiantou o voto em razão de hoje não se encontrar na sessão. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargador Jamil. Eu pedi vista, porque eu confesso que não entendi qual era a decisão agravada, qual era a decisão interlocutória que estava sendo examinada. Porque foi dito aqui que a desembargadora Ângela, ao examinar, tinha dito que não era decisão, que era despacho. E tem aqui, desse cumprimento de sentença, vários agravos. A matéria já está decidida, mas o que eu verifico é que a decisão que nós estamos a examinar é a que encaminhou os autos à contadoria para que procedesse a perícia contábil com base nos comprovantes de depósito constante nos autos. Então,
e não desta decisão que a desembargadora Ângela mencionou. E quanto a esta, não houve agravo de instrumento, ou seja, transitou em julgado, quer dizer, não houve recurso desta decisão que encaminhou para a contadoria. Então, esta matéria está preclusa e eu acompanho Vossa Excelência. A unanimidade negado provimento ao agravo interno. Encerrada a terceira Câmara Civil, vamos à primeira Câmara de Direito Público. Segunda. Segunda Câmara de Direito Público. Número 2, relatoria do desembargador Jamil ADG Deon, apelante segundo apelado, Estado do Maranhão. Apelante segundo apelado, Estado do Maranhão, procuradora Thaís Luminata César Cavalcante. Segundo apelante e primeiro apelado, Quênio Márcio Almeida Trindade, advogado Márcio Rafael Nascimento Chaves, relator desembargador Jamil Gedeon, Ministério Público pelo não provimento. Com a palavra, desembargador Jamil Gedeon. Vamos ter sustentação? Vai ter, desembargador Jamil, pela segunda apelante. Desembargador, vamos passar o... Não está abrindo aqui o voto, não estou entendendo. Ô, Bruno, eu estou com voto. O senhor quer que eu faça o relatório? Eu não tenho. Por gentileza, enquanto eu procuro aqui. Bruno, abre aí para mim, Bruno. Rápido. Não está abrindo nenhum. Relatório. Está me ouvindo, desembargador Jamil? Sim. Os dois recursos de apelação principal e adesiva, interpostos pelas partes de litígio contra a sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública, ação ordinária de reconhecimento de desvio de função, ajuizada por Quênio Márcio Almeida Trindade, em desfavor do Estado do Maranhão, condenado ente público a pagar ao autor as diferenças de vencimento de auxiliar judiciário e ao oficial de justiça, incluindo 13º salário, acrescida de juros. Apresentadas razões recursais, ressalto que o apelo que não é devida, ressalto o apelo que não é devida nenhuma diferença remuneratória, requer, afinal, provimento para reformar a sentença, a parte autora apresenta recurso adesivo, a Procuradoria pelo conhecimento e não provimento do apelo. É o relatório, senhor desembargador. Sim, Quem vai palavra, fazer então. a sustentação oral? Doutor Fernando Reis, com a palavra. Identifique-se, por favor. Bom dia, excelências. Meu nome é Fernando Antônio Reis Silva, OAB 21816. Estou pelo Quênio, que é o autor original da ação, apelante e apelado nessa situação. Excelências, né, cumprimentando Vossas Excelências, Procurador de Justiça e demais membros presentes, a sentença, a nosso ver, com parcial acerto, reconheceu o direito à percepção da diferença de vencimentos entre auxiliar judiciário e oficial de justiça devido à designação temporária, né? E aí se insurge, né, o Estado em face disso, e há uma insurgência complementar, apenas parcialmente, em relação à sentença, porque ela mandou incluir no cálculo o custeio de diligência, né? Sobre a primeira parte, a manutenção da condenação no aspecto geral, ela está correta. A ação, ela vem até inicialmente classificada como desvio de função. Nós não estamos cuidando aqui do desvio típico da função. Normalmente, às vezes, a gente já tem debatido aqui sobre desvio de função, de auxiliar, de técnico, é outra circunstância.
Existe aqui, não se trata de desvio, a nosso ver, mas se trata, sim, de um debate sobre a complementação devida ao servidor auxiliar judiciário, que é designado regularmente, tem um ato de designação. Doutor, eu estou lendo o voto do desembargador Jamil e Pois ele não. está mantendo a sentença. Então, em Não, razão... desembargador Cleones, eu estou confuso aqui. É o segundo processo da pauta. O nome é a parte Quênio Márcio Almeida Trindade. Márcio Almeida Trindade, desembargador. No meu drive aqui, eu tenho aqui o Alcione Alves dos Reis, é uma questão de... Não, é Márcio Almeida Trindade, não é isso? Quênio Márcio Almeida Trindade, excelências. Eu não sei por que, o Bruno, na hora que eu clico, eu estou aqui, já atualizei. Márcio Almeida Trindade. Quênio Márcio Almeida Trindade. É o segundo processo da pauta. Segunda, Câmara Videoconferência, dia 16 de maio, está aqui. Abro aqui. Me aparece. Agora sim, apareceu o Quênio Márcio Almeida aqui. Só não aparece meu voto. E seu voto aqui é mantendo a decisão. Mas comparando oficial de justiça com... Sim, eu achei estranho, mas... Não. Eu vou pedir o adiamento, desembargador Cleones. Eu estou sem o voto aqui. Então Nem está consegui retirado abrir. de pauta. Agradeço a Só atenção de data, vossas desembargador? excelências. Peço a Bom desculpa, dia a doutor todos. Fernando. Doutor Bom dia a Fernando, todos, estou desembargador com Jamil. problema Bom dia, técnico mesmo. Eu desembargador. estou abrindo aqui a página do PJE, clico em cima do voto aqui e sempre apareceu, não estou entendendo por quê. Então, adiado, doutor, o senhor desculpe. Não, que é isso, excelência. Agradeço a Desembargador atenção de vossas Cleones, eu não excelências. estou conseguindo abrir nenhum. Desejo um bom dia, boa continuidade da sessão, excelências. Número 4. Doutor Marcelo está pela parte agravada. Um agravo interno na remessa necessária. Estado do Maranhão agravante, procuradora doutora Mila Paixão Paiva, agravado Antônio Luiz dos Santos Diniz, advogado doutor Marcelo Veríssimo da Silva. Doutor Marcelo está presente, o Estado do Maranhão está presente. Doutor Marcelo, sim, excelência. Doutor Marcelo, o Estado do Maranhão não estando presente. Não tem parecer ministerial, é um agravo interno na apelação civil, promoção por antiguidade, alternância de promoção, critério antiguidade, existência de vaga, demais requisitos inseridos no decreto 19.833/2003, cumprimento, ausência de óbice, a inscrição, direito líquido e certo, confirmação, concessão da segurança, manutenção, desprovimento do agravo. Esse é meu voto. O senhor ainda quer se manifestar, doutor? Não, doutor Cleones, na verdade houve um equívoco quando eu pedi a sustentação oral, foi mais para participar da sessão de forma virtual e também eu achei que era o julgamento da apelação, mas já é do agravo. Então, ok, doutor desembargador Jamil. Desembargador Bonfim. Acompanhe, desembargador. Então, Estou aqui a unanimidade tentando aqui abrir os votos, eu não consigo. Não se preocupe, eu leio os votos de Vossa Excelência. Próximo. Daqui. Desembargador Jamil, o próximo é de Vossa Excelência, número 10. Já botou na tela, meu filho? É Alcione? Número 10, Alcione Alves dos Reis, advogado Antônio José Souza Sobral, apelado do Estado do Maranhão, procurador Luiz Felipe Fontes Rodrigues. Parecer do Ministério Público pelo provimento. Com a palavra, Vossa Excelência. Vamos ter sustentação? Por quem? Estou presente, Vossa Excelência. Pelo Bom dia a apelante, todos. desembargador Jamil.
O apelante é o Alcione. Alcione. Aqui nós temos uma cobrança compulsória, matéria conhecida, doutor Jefferson. Depois, o senhor querendo, o senhor vai ter direito a se manifestar. Eu vou antecipar aqui aos colegas que é uma cobrança compulsória do FUNBEM. Devolução dos valores, possibilidade de apelação provida. Já foi declarada a inconstitucionalidade incidental da lei que instituiu o FUNBEM. Então, mostra-se devido o ressarcimento dos valores descontados no contra-cheque dos servidores para essa finalidade. E aí tem que se observar a prescrição quinquenal, mas eu deixo registrado aqui no voto que o apelante, ele agora faz parte do hospital do SUS e não tem acesso ao hospital dos servidores, já que ele não contribui para o SUS, o que é óbvio, né? Então, estou dando provimento à apelação. Matéria já pacificada. Não sei se o desembargador Bonfim tem o mesmo entendimento. Acompanhe Vossa Excelência, advogado. Não desconta, não O senhor quer se contribui, também não manifestar faz ainda, uso. doutor? Não, excelência, agradeço a atenção. É só para constar, Alcione é uma senhora. Senhora, desculpe. Tá. Isso. É Alcione, dona Alcione, Isso. desculpe. Mas o seu nome, Perfeitamente. como meu, às vezes causa confusão. Sim, é verdade, desembargador. Pois, muito obrigado, A desembargador unanimidade Jamil, dá desembargador provimento Cleones. ao apelo nos termos do voto do relator. Um excelente Desembargador trabalho a Jamil, todos. eu gostaria de pedir vista, pedindo desculpa aos advogados, ao 11º, que é da relatoria de Vossa Excelência, que vem do Balsas, porque eu li sua decisão ontem, mas eu fiquei com alguma dúvida. Então, eu já estou pedindo vista hoje, desembargador Jamil. Ótimo, já que eu Sede. fiquei constando que foi após, como Vossa Excelência já leu o relatório, foi após o relatório, o desembargador Bonfim aguarda. Então, bote aí logo o relatório que eu faço. Não, O senhor está o aberto? relatório o senhor já leu, é só porque... Está certo. Após o relatório, eu pedi vista e Eu despacha logo as pausas. vou aguardar, viu? Pronto. Mais algum? Mas encerrou de preferência, não tem mais sustentação oral. Vamos, então, aos votos. Desembargador Jamil, tem seu ainda? Não. Tem um agravo interno na remessa necessária, que é o 3º, desembargador Jamil. Eu e desembargador Bonfim acompanhamos Vossa Excelência. Eu estou negando o provimento, aquela gratificação complementar de vencimento. E não tem mais. Vossa Excelência, o 4º. Primeiro da pauta, eu estou negando o provimento. Se alguém discordar, é avisar, viu, doutor procurador? O 5º da pauta, eu estou negando o provimento. Eu acompanho. O 6º da pauta, eu estou negando o provimento. O 7º da pauta, eu estou negando o provimento. Negando. O 8º da pauta, eu estou negando o provimento. O 9º da pauta, eu estou negando o provimento. Algum reparo, desembargador Jamil? Nenhum destaque, presidente. Algum reparo, desembargador Bonfim? Senhor procurador? Doutor José Eduardo, diga. Bom dia. Eu sou advogado da CIPAB, seria o 11º da pauta, mas, pelo que eu entendi, foi retirado. Eu pedi vista, senhor doutor José Eduardo. Tá? Ok. Doutor Eduardo, aqui todos os desembargadores têm acesso ao relatório e ao voto. O desembargador Cleones leu o relatório. Eu li o voto. Então já antecipou o pedido de vista. Tem algumas questões que eu quero... Não deu tempo, quando eu li o voto dele ontem à noite, de examinar o processo que eu queria. Então, eu já estou pedindo vista para não ter que passar o tempo todinho e deixa já para a próxima sessão. Perfeito. Peço desculpa ao senhor. Eu estou vendo aqui... Bom trabalho. Já foi julgado. Estou vendo aqui a doutora Fátima Gonzalez, ela chegou agora? Mais alguma coisa, desembargador Gedeon? Não, digo, a doutora Fátima Gonzalez chegou agora. Desejando eu só uma boa viagem para o desembargador Jamil.
Aí ele vai viajar? Vai não, é para Caxias. Ah, Para Caxias. um abraço. Visitar os Vai, outros. Bonfim, depois eu tenho uma reclamação para o senhor julgar Tá. procedente contra o desembargador Cleones. Eu fiz um pedido com muita antecedência para ele, uma audiência papal, ele não conseguiu, o desembargador Bonfim. Não é aqui na sessão. Um beijo na sua alma. Beijo. Para Fátima, o senhor já foi julgado. Eu já disse para ela. Eu estou vendo ela agora aqui. Obrigada, Excelência. Já tomei ciência. E eu A fiz decisão confusão no perfeita. despacho. Eu vi que a decisão interlocutória ela estava preclusa. Não era que estava sendo falado aqui de que a desembargadora Ângela havia considerado o despacho. Era outra que encaminhou os autos à contadoria. Desejando um bom dia a todos. Está Obrigado, encerrada senhor a sessão desembargador. da segunda Câmara de Direito Público.